Olá, meus amigos! Mais uma vez nós fazemos a nossa meditação, dessa vez considerando os defeitos de Jesus Cristo num aspecto. Nós já vimos como é difícil aprender a perdoar. Agora eu queria considerar com vocês como é difícil aprender a ser perdoado. Parece tão fácil ser perdoado. Nós vamos ver que não. É muito difícil ser perdoado. É mais difícil às vezes do que propriamente perdoar. Tanto é assim que basta nós considerarmos como às vezes nos custa, tenho certeza que custa para você, para mim me custa também, confessar-se. Eu me confesso com muita frequência, me confesso todas as semanas. E custa. Custa receber o perdão? Não, acho que custa mais exatamente nós nos reconhecermos pecadores, reconhecer que temos erros, pecados. E para nós entendermos bem isso, eu queria ler com vocês, comentando, uma passagem muito bonita do Evangelho de São João, que aparece no capítulo 8. Jesus de São João estava ensinando quando uma mulher foi levada até ele. Na verdade, aquela mulher não foi levada, mas sim arrastada até ele pelos escribas e fariseus. Levavam aquela mulher como se fosse um troféu. Apresentam-na a Jesus, dizendo: Mestre, agora mesmo esta mulher foi apanhada em adultério. Moisés mandou-nos na lei que apedrejássemos tais mulheres. Que dizes tu a isso? E São João, para deixar muito claro qual era a intenção deles, diz assim: perguntavam-lhe isso a fim de pô-lo à prova e poderem acusá-lo. Não tinham interesse propriamente no caso daquela mulher. Tinham interesse em colocar uma armadilha. Se Jesus Cristo dissesse assim: apedrejem essa mulher, como manda a lei de Moisés, onde está a misericórdia? Jesus Cristo fala uma coisa e depois aplica outra. Se Jesus Cristo, pelo contrário, dissesse: poupem essa mulher, onde está o respeito pela lei de Moisés? Então, de um caso ou de outro, sempre Jesus Cristo estaria em maus lençóis. Pois bem, o que faz Jesus? Jesus se inclinou para a frente e escrevia com o dedo na terra. Será que Jesus queria ganhar tempo? Será que Jesus não sabia o que responder? Talvez isso que eles pensavam. E insistem. E Jesus Cristo, então sim, se ergue e diz a eles: aquele de vós que estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Então o que faz Jesus Cristo? Jesus Cristo, ele desafia aqueles homens para que atirem a primeira pedra. E veja, naquele momento, alguém poderia pensar assim: bom, bastava que um deles atirasse a primeira pedra. Quem teria coragem? Com aquele rabi, com Jesus, era melhor não brincar, porque Jesus Cristo bem poderia dizer para cada um deles quais eram os seus pecados. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Quem é que poderia atirar uma pedra naquela mulher? Na verdade, havia uma pessoa que podia atirar uma pedra naquela mulher: Jesus. Só Jesus poderia apedrejar, porque Jesus estava sem pecado. E Jesus espera que aqueles homens vão se afastando. A gente pode imaginar que todos eles que já vinham, literalmente, como diz a sabedoria popular, com uma pedra na mão para apedrejar aquela mulher, eles vão soltando aquelas pedras e vão se afastando, pouco a pouco, pouco a pouco, pouco a pouco. Até, e São João diz uma coisa interessante, que eles foram se retirando um por um até o último, a começar pelos mais idosos. Talvez porque esses mais idosos eram mais conhecedores dos seus erros, dos seus pecados. De sorte que Jesus ficou sozinho com a mulher diante dele. Até aqui vem uma parte bonita. Jesus Cristo, de alguma maneira, ele muda aquela situação. Mas o mais bonito está para chegar, porque Jesus Cristo, que já tinha perdoado aquela mulher, agora ele vai fazer o quê? Agora ele vai condenar o pecado. Ele absolve a pecadora, mas vai condenar o pecado. Então ele se ergueu e, vendo ali apenas a mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. Veja, Jesus Cristo era o único que propriamente poderia condenar aquela mulher. E então ele a absolve. Absolve a mulher condenando o pecado.
Veja que interessante isso. Veja que ensinamento tão prático para cada um de nós. Nós podemos de verdade ser perdoados, porque nosso Senhor, Ele perdoa o pecador. E Ele faz o quê? Ele condena o pecado. Porque às vezes nos custa ser perdoados? Nos custa ser perdoados porque às vezes nos custa reconhecer que nós somos pecadores. Aquela mulher teria muitas desculpas para apresentar. Afinal de contas, ela, como nós podemos evidentemente imaginar, ela tinha cometido um pecado, mas havia um outro pecador. Um adultério, 2 pessoas. Onde estava o outro? Tudo tinha sido talvez uma armação. Aqueles homens mesmos que apareciam lá, talvez fossem igualmente pecadores. Talvez ela até os conhecesse. Pois bem, nada disso é importante diante de Jesus Cristo. As nossas desculpas não servem nada diante do perdão de Deus. Por isso, fica uma ideia simples, a ideia de que, se nós queremos ser perdoados, nós precisaríamos começar por não nos desculparmos. Parece que desculpando-nos, nós nos aliviamos. Não serve para nada as desculpas. Aconteceu isso porque a outra pessoa também teve culpa. Aconteceu isso porque eu fiquei numa situação difícil. Vamos aprender a ser perdoados. E aprender a ser perdoados começando por aceitar que nós erramos. Colocar-nos diante de nosso Senhor Jesus Cristo. Não ter medo do perdão de Jesus Cristo. Jesus Cristo, que é o único que poderia atirar aquela pedra, não atira. Nosso Senhor, se nós comparecemos diante dele arrependidos, se nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós somos sempre absolvidos. Eu acho que o demônio, ele tem uma estratégia muito especial. A estratégia de afastar-nos, afastar você e a mim, do sacramento da penitência. E vem todas as desculpas. É que é difícil, é que é árduo, é que é muito duro, é que eu me sinto humilhado. Nós não nos sentimos humilhados diante da misericórdia de Jesus Cristo. Pelo contrário, nós nos sentimos perdoados. Que bom é que nós possamos voltar a ser bons. A alegria de ser perdoado. Alguns anos atrás, foi escrito um livro e também foi feito um filme que talvez algum de vocês tenha lido o livro ou assistido o filme, que se chama O Caçador de Pipas. É um filme que se dá no Afeganistão, um outro contexto, não é um contexto cristão, é no mundo muçulmano. Mas a ideia central do livro e depois do filme é que é possível voltar a ser bom. É uma ideia que, como se fosse um refrão, vai uma e outra vez sendo trabalhada, martelada. É possível voltar a ser bom. E o livro mostra um caminho para essa redenção, que, insisto, é no mundo não cristão, de uma forma diferente. Para nós, para você e para mim, é muito fácil nós voltarmos a sermos bons. É preciso simplesmente nós nos abrirmos ao perdão de Jesus Cristo. É preciso simplesmente aprendermos a ser perdoados.